Volume 451 do Histórico. Desde 1903, que entrou a fase racional, quando caiu aquela estrela na porta de quem nascia nesse dia, mudou completamente o rumo da humanidade. Porque ali nasceu a fase do terceiro ciclo da vida, que é a desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. O marco da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Nascia o racional superior da Terra. Uma pessoa que veio do mundo racional, deixou de ser puro, limpo e perfeito, para vir aqui na Terra se materializar como bicho racional, trazer essa mensagem para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Se não fosse o racional superior da Terra, estávamos perdidos. Com o progresso de destruição que para minguados todos estão indo sem sentir, por ser um progresso de destruição. E o progresso racional é diferente. É um progresso construtivo. Tanto é construtivo que leva todos para o seu estado natural. O que constrói tudo é, e o que destrói nada é. E o que destrói acaba em nada. E como todos iam acabar se transformando para as classes inferiores. E o que constrói acaba em tudo. O tudo da vida é construir e não destruir. E por isso hoje estamos estudando a cultura racional, dia e noite, noite e dia, para voltarmos para o nosso verdadeiro estado natural, porque ninguém está mais aguentando o sofrimento da vida da matéria. Porque aqui na matéria o sofrimento é demais irresistível. E por isso sempre doentes, e haja remédio para ficarem mais ou menos, aparentemente bons, porque a matéria é um ser catinguento, morrento, fedorento, ceborrento, cheio de defeitos, e por isso é um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Para todos os leitores de cultura racional, brilhantes dias, brilhantes passos, brilhantes horas, alegres dias, alegres passos, alegres horas, ricos dias, ricas horas e ricos passos. Esses são os passos que todos os estudantes da cultura racional estão dando, porque estão voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo dos corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Riqueza maior do que essa não existe. Saber como voltar para o seu estado natural. Essa é a riqueza maior do mundo, o se conhecer. Porque quem vive desconhecido de si mesmo, pensando e imaginando, o destino é descer para as classes inferiores, porque a natureza é de transformação, porque se transforma de uma vida para outra. Assim acontece com quem vive desconhecido de si mesmo, que não sabe o porquê que assim é, o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde irão os que vivem desconhecidos de si mesmo, e de onde são. De onde são? Do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer, quanto mais estudam a cultura racional, mais se tornam senhores dela, a ponto de muito repetir o que conhece de cultura racional. Porque tem muitos que têm um bom gravador dentro da cabeça e guardam tudo que estudou e sabe repetir tudo que estudou. Agora outros têm a cabeça mais fraca. Esses não gravam nada porque têm enfraquecimento de memória. Para ver que hoje todos na fase da racionalização dos povos
que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Estamos em pleno terceiro milênio, que nasceu em 1903, quando caiu aquela estrela na porta de meu aparelho, anunciando o verdadeiro salvador da humanidade. Uma estrela cair foi sinal de uma nova era, a era da cultura racional. Esse foi um anúncio que a estrela trouxe para todos. O anúncio de uma nova era, a era da imunização racional. Ficarem imunizados da energia elétrica e magnética, a era de Aquário. Que com a água iam tirar todos dessa lama e botar todos nos seus lugares verdadeiros. Aquário é água, que veio terminar com esse conjunto de ruínas reunidas, que não sabia o porquê que existia, e que por si mesmo se destrói, e mostrar a todos o que é o verdadeiro estado natural, com base, com lógica e com provas e comprovações, mostrando-se a fase do terceiro milênio da energia dona da vida, que foram preparados pela energia elétrica e magnética, todos preparados por essas infinidades de lapidações diferentes. A energia elétrica e magnética, sendo duas máquinas de lapidação, lapidou todos e todas para serem recuperados pela fase racional, para poderem conhecer a fase do terceiro milênio, a terceira energia dona da vida. Os todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, de 1903 para cá mudou a vida da humanidade, porque entrou na natureza o comando da energia racional em 1935, a energia da verdadeira salvação da humanidade, o conhecimento verdadeiro da formação dessas 7 partes do porquê todos ascensão. Todas essas 7 partes esclarecidas pela cultura racional, com base com lógica, com provas e comprovações. Hoje todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos por saberem que todos estão a caminho de voltar ao seu verdadeiro estado natural. Por isso, alegres passos, alegres dias e alegres horas. Não é para menos a alegria de todos que já passaram a se conhecer. Só em saber que vão ser habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Essa é a maior grandiosidade de todos os tempos. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, que cada vez fica mais insuportável e intolerante de aturar essa bicharada do chão. Porque todo bicho é traiçoeiro, todo bicho é desequilibrado porque está ligado às duas energias deformadas. Que todo deformado é desequilibrado, por isso o desequilíbrio impera no meio de todos, dos graúdos e que aparentam serem graúdos e dos miúdos, mantendo essa vida de aparências por viverem desconhecidos de si mesmo, aparentando que é o que não é, aparentando que sabe muito e não sabe nada, por viver desconhecido de si mesmo. Quem sabe não diz que sabe, quem sabe fica calado. Quem sabe mostra o que sabe na cultura racional. Porque não existe sábio na Terra. Sábio só um, a quem Deus deu o voto de sua grandeza, para definir as questões do mundo, para ensinar todos e desviar todos em todos os golpes do desvio. Hoje quem passou a se conhecer diz, é verdade, o maior tesouro de todos os tempos é a cultura racional, porque nela está tudo que o animal racional necessita saber. A cultura racional é uma sabedoria completa e, por isso, não tem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos. A cultura artificial é que tem tudo isso, porque estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Quem vive desconhecido de si mesmo parece que sabe muito, somente parece. Com ver das coisas não sabe nada. É a cultura do nada em que todos terminam em nada sem saber porquê, por todos estarem vivendo sem se conhecer. Que quem sabe passou a se conhecer.
Agora quem nada sabe, vive desconhecido de si mesmo, porque não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe para onde irá, desconhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Porque o futuro de todo pensador não é nada bom, porque se transformarão para as classes inferiores, por estarem ligados nessas duas energias de transformações. Se transformará para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformação. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão estudando noite e dia e dia e noite para somente raciocinar e deixar de pensar. Porque pensando estão ligados nessas duas energias do chão. Sabe para onde irão. E raciocinando sabe para onde irá e para onde está voltando, para o seu verdadeiro estado natural. E de forma, muitas pessoas estão estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, porque têm pavor de se transformar para as classes inferiores, que é o que ninguém deseja para o seu próximo. E por isso estão cansados de fazer propaganda de porta em porta, por revistas e jornais, por rádio e televisão, para acordar os que ainda estão pensando que o pensamento nada é e que o raciocínio tudo é. Os que vivem trocando as bolas, o certo diz que é mentira e o errado diz que é verdade. Cada qual puxando brasa para a sua sardinha por estar vivendo desconhecido de si mesmo. O viver sem se conhecer é a coisa pior que existe. É um selvagem com aparência de bom moço. E por serem selvagens, vivem aí tirando a vida uns dos outros com esses modos selvagens. A rudez impera e a ferocidade não cessa. E todo rude é assim. São feras bravias. É por isso que está aí esse império de ruínas, porque a matéria é tão ruim que por si mesmo se destrói. E por isso brilha na terra as monstruosidades, como está cheio de monstros. Por isso as guerras não cessam. A violência é a monstruosidade. O terror é uma monstruosidade. Só não enxerga isso quem vive desconhecido de si mesmo. Quem não sabe por que assim é e o porquê que todos assim são. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da humanidade ser assim, porque tudo na matéria tem princípio e tem fim, e por isso todos são mortais. Chegou o fim da morte, porque todos agora passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saberem como voltar para ele, já que está interessando a todos que já passaram a se conhecer. Porque o artifício nada é e o natural tudo é. Ninguém quer ficar mais nesse progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. E a cultura racional é tão diferente, a cultura da construção verdadeira da humanidade, que é conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Para ver que a cultura racional é construtiva, porque leva todos para o seu verdadeiro estado natural, com a desmaterialização dessa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. E todos querendo ver o progresso da concórdia brilhar, e por isso estão aí os meios na cultura racional de prolongar os anos de vida de toda a humanidade, para que vejam o progresso da concórdia brilhar entre todos, para que vejam todos transitar pelo espaço por estarem ligados à energia do verdadeiro Deus, a energia mais poderosa do mundo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegamos ao fim dessa odisseia que é a vida da matéria,
e que parecia que não tinha mais fim para os que vivem desconhecidos de si mesmo, pensando e imaginando. Parecia que não tinha mais fim. E hoje está aí o fim desse nada, por todo esse nada ser um embusteirismo grosseiro, adotado por grosseiros que se fanatizam pelos feitos do pensamento, sem saber quem é o pensamento, por não conhecerem quem é o pensamento. Por não saberem que o pensamento é o maior inimigo do pensador, que ele foi feito para lapidar o pensador e não para acertar. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar. E todos procurando acertar sem conseguir acertar. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. É o maior inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque ele é inimigo do pensador. Ele foi feito para lapidar o pensador. E assim a energia magnética da mesma forma que é o mal puro. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para desmaterializar essa energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar essa energia o mais depressa possível, para passar a raciocinar e não mais pensar, porque já sabem para onde os pensadores vão parar, por estarem ligados a essas duas energias da transformação. E assim todo esse esforço, que é um esforço bendito, para chegar ao seu verdadeiro estado natural. Porque quem passou a se conhecer sabe quem é o pensamento, porque o pensador é um traidor de si mesmo. Para ver que a matéria é um simbolismo completo de vida provisória e passageira. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que essa humanidade toda passe a se conhecer, vai morrer muita gente. Porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro, que está destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas que está destruindo os pensadores. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver.